mas também entrando ao vivo em algumas plataformas, né? Tanto no nosso canal do YouTube, quanto no Facebook do USA for All, quanto na página do Achei USA, que já é um parceiro de mídia e de informação. Parece que foi ontem, em 2016, na verdade, em 2015, quando eu comecei a fazer essas notificações falando a respeito de imigração e de mudanças políticas. Eu estou vendo porque tem algumas pessoas ali no Instagram falando que está sem vídeo, está sem áudio. Gente, vamos deixar aqui um comentário falando para mim de onde vocês estão assistindo, se vocês, como está a qualidade do áudio. Eu, antes de falar a respeito, de responder algumas perguntas, eu entrei hoje ao vivo. Eu acabei de dar uma entrevista para a Scripps Network, falando a respeito, né, de fronteira, de questão imigratória, que está no centro da campanha política presidencial do ano de 2024, e é déjà vu, infelizmente, para os imigrantes que continuam na expectativa de uma reforma imigratória, mas na incerteza do que acontecerá numa possível mudança de governo, né? Biden, sem sombra de dúvidas, sendo julgado, analisado pelos constituintes em relação ao que muitos consideram uma incompetência de sua parte em relação à maneira como está cuidando da fronteira, mas, ao mesmo tempo, Donald Trump ganhando força como candidato republicano e voltando, quer dizer, Donald Trump teve tempo de entrar na presidência, sair da presidência e o assunto continuar o mesmo, que é a questão do imigrante nos Estados Unidos e a questão da suposta invasão da fronteira. Por que eu decidi entrar para falar com vocês hoje? Acaba de ser publicado, né, para votação um projeto de lei apresentado pelo Senado para resolver a questão da fronteira. E esse projeto de lei vai ter um impacto significativo no número de pessoas que poderão entrar nos Estados Unidos pela fronteira solicitando asilo. O número de indivíduos que poderá entrar nos Estados Unidos, se esse projeto de lei for aprovado, vai cair drasticamente. E os processos de asilo também serão acelerados e ficará muito mais difícil conseguir asilo nos Estados Unidos. Eu sei que tem muita gente que está aplicando para asilo para ganhar tempo. Eu sei que tem muita gente entrando pelo Caicai. E aqui fica o meu apelo. Não é que brasileiro não ganha asilo. Isso é uma redução ignorante, sem informação, da informação que a gente passa. É que a maioria dos casos de asilo apresentados por brasileiros dificilmente conseguem apresentar os elementos necessários para conseguir um benefício imigratório permanente. Não é que a pessoa foi vítima de crime ou não. Asilo é para indivíduos que sofreram ou sofrem perseguição. Perseguição não é especulação, não é desconforto, é perseguição em virtude da sua raça, religião, nacionalidade, opinião política, ou porque você pertence a um grupo social em particular que o seu governo não quer ou não pode proteger o seu país de origem. Então, tem muita gente hoje, e olha, eu estive em Connecticut quarta, eu atendi em Danbury, em Bridgeport, em Brookfield, eu atendi em Bethel, e muita gente hoje entrando nos Estados Unidos, e aqueles que estão entrando, que já estão aqui há muito tempo, falando, mas eu já estou aqui há tantos anos, e fulano entrou agora pelo Caicai, Beltrano entrou agora pelo Caicai, e ele já tem documento e eu não tenho. Gente, quem está entrando agora está recebendo uma autorização de trabalho e um social porque está na boca do lobo. Se você dá entrada num processo de asilo, você tem, por lei, o direito de receber uma autorização de trabalho enquanto o seu caso está pendente. Mas uma coisa que ninguém fala do processo de asilo é que o processo de asilo é um dos poucos, se não que eu me lembre, o único que automaticamente a ser negado em primeira instância, né, na parte defensiva, ele é transferido imediatamente para um juiz de imigração. E ali
é Daniel na cova dos leões. A gente está falando de uma situação que o juiz, não é que ele não quer deixar você aqui, é que ele não tem autoridade para simplesmente falar: nossa, Renata é uma pessoa tão bacana, vou deixar a Renata aqui com um documento, ou vou deixar aqui legalmente porque ela tem filho, porque ela ganha dinheiro. A lei não permite esse tipo de excesso. Então, hoje a gente está vendo uma corrida de brasileiros mal informados, que a internet não é um lugar que transfere só informação boa ou confiável. Hoje em dia, na internet, todo mundo é habilidade extraordinária, todo mundo é caso de asilo. Eu recebo todos os dias nesses grupos de WhatsApp indivíduos, empresas que não são lideradas por profissionais licenciados, sem escrúpulos, falando para as pessoas: a gente consegue essa autorização de trabalho no seu social, e as pessoas estão dando entrada em processos de asilo sem saber o que vai estar do outro lado do despenhadeiro. Quando Donald Trump foi candidato a presidente, na época, eu falei muito a respeito de qual seria a postura dele contra imigrantes, e muita gente me tacou pedra, falou mal, falou que eu era sensacionalista, e infelizmente muitas das coisas que eu falei se tornaram realidade. Se você é imigrante e está nos Estados Unidos fora de status, não se deixe seduzir pelo canto da sereia com uma promessa de um processo de asilo que não tem base, só para você ganhar tempo e receber uma autorização de trabalho e um social. Quem tem autorização de trabalho e tem social é deportado, sim. Não é porque é deportado que a imigração vai na sua casa, bater na sua porta e te levar acorrentado. Não é isso. É porque se você tem uma ordem de deportação, o governo tem o poder de executar aquela ordem. Então, para você que está fora de status, o que é o mais importante nesse momento? Se você tem casos de corte e você tem audiência, vá às audiências. Você não vai ser preso na audiência imigratória, porque eles já te deram a possibilidade de comparecer e de defender o seu caso, tá? Outra coisa, pessoal que está entrando com pulseira ou com telefone rastreador, gente, cortar essa pulseira e retirar essa pulseira é uma violação da sua condição de fiança. Se você corta e tira a sua pulseira ou deixa de ir aos appointments do ICE, o governo tem o direito de sumariamente instituir um pedido de deportação contra você. Então, nesse momento, a gente está analisando as situações que estão acontecendo, imigratórias e tal. Muita gente com medo do governador na Flórida. E como eu disse, o governador da Flórida não é o problema. O problema é como essa lei imigratória está se direcionando conforme entramos numa disputa eleitoral presidencial para o ano de 2024. Eu acho que é inimaginável pensar que novamente estamos falando de Trump, de imigração, e, surpreendentemente, o número de brasileiros que estavam indocumentados perante uma presidência Trump do governo anterior, agora que estão documentados e americanos, estão se virando contra a realidade que viviam há alguns anos. Por que eu estou dizendo isso? Tenha muito cuidado com quem você compartilha as minúcias da sua história imigratória. Não é porque é imigrante que esse imigrante quer ver você vencer, não. Pelo contrário, quantas vezes a gente vê um imigrante querendo denunciar o outro por situações que não lhe cabem? Então, para você que está fora de status, hoje, essas mudanças que estão sendo propostas no Senado, elas vão ter imediatamente pouco impacto. Mas, se esse projeto de lei for aprovado, o que tudo indica, na minha opinião e análise, que ele tem grandes chances de ser aprovado, a próxima etapa vai ser para o governo liberar um orçamento para resolver a questão do backlog das cortes de imigração e para as entrevistas de asilo. Porque hoje o número de casos perante juízes de imigração aumentou em 3 milhões. Não são 3 mil, nem 30 mil, nem 300 mil, são 3 milhões de indivíduos que se encontram perante juízes de imigração em todos os Estados Unidos. A demanda para processos de defesa de deportação é tão grande que já está abrindo um segundo fórum em Massachusetts. Imagina, um estado pequeno que vai ter uma segunda corte de imigração. Agora,
o que é mais impressionante é que o número de indivíduos que têm advogados representando essas pessoas nessas audiências de imigração é cada vez menor. E eu não sei se vocês sabem, 87% das pessoas que recebem uma ordem de deportação não tinham um advogado ou advogada representando ele. Então, para você que hoje está usando a internet como ponto de referência para o seu processo imigratório, a internet é para promover, é para entreter. A internet não é para resolver problemas permanentes. Você que está fazendo o seu processo com um profissional não licenciado, você precisa se questionar se quando o seu processo tiver um problema, se você vai ter um advogado ou uma advogada daquele grupo disponível e capacitado para comparecer lá na Cova dos Leões com você, que é na corte, que é numa cadeia imigratória, porque isso é o que faz o diferencial de contratar um profissional, um grupo licenciado, capacitado e com possibilidade de discutir todas as consequências do seu caso. Ganhar autorização de trabalho e social com um processo de asilo furado, isso é mole. Isso daí qualquer um faz. Uma criança de 9 anos preenche aquele formulário. Não é o que você deve fazer. Então, mais uma vez, para você que está fora de status, que está desesperado que você está sem carteira, não entre nessa furada de dar entrada em processo de asilo para ganhar tempo. Asilo não é para ganhar tempo. Asilo, se negado, tem consequências reais. Ao contrário do que se fala na internet, asilo humanitário é um termo efêmero, porque se fosse possível ganhar asilo humanitário, ninguém ia ser deportado, porque todo mundo tem uma causa humanitária para permanecer nos Estados Unidos, gente. Vamos pensar com um pouco de senso crítico. As leis imigratórias têm mudado. E o que eu tenho percebido é que estamos voltando a uma era Obama. Por que uma era Obama? Tá? Durante o governo Obama, Obama foi o que mais deportou pessoas. Na época, a justificativa era que o Congresso e o Senado, que tem uma posição muito parecida com a de hoje, queriam uma demonstração de que o governo estava disposto a deportar, disposto a assegurar a fronteira, para que pudesse considerar uma reforma imigratória. Infelizmente, hoje, ainda não temos uma reforma imigratória. E, francamente, não é porque eu votei no Biden, eu acho que ele teve as melhores intenções, mas as piores execuções. Por quê? Tivemos um Congresso e um Senado completamente fechado à reforma imigratória, mas outras coisas podiam ter sido feitas. Mas, também digo, outras coisas foram feitas, como, por exemplo, a gente viu casos de tráfico humano que durante o governo Trump estavam sendo negados, no governo atual serem aprovados. Então, para você que está fora de status, o que é importante você pensar? Ao invés de ficar esperando a reforma imigratória, vai correr atrás do que você pode fazer hoje. O que você pode fazer hoje? Você foi maltratado por um coiote? Você trabalhou para alguém que não te pagou e te ameaçava? Você foi sequestrado por um coiote na fronteira? Você trabalha para alguém que não te paga hora extra, que faz com que você seja humilhado, maltratado, você se machucou num trabalho e o seu patrão falou, não, você não documento, você não tem direito a receber nada, tá aqui $10, um sanduíche, vai embora. Gente, muitos dos brasileiros são vítimas de tráfico humano e não sabem. Muito brasileiro foi vítima de crime e não sabe que o visto U, ele não caduca. Tá? Então, por que eu estou fazendo esse apelo para vocês? O processo imigratório ele nem sempre vai estar disponível para todo mundo. Eu comento lá no escritório que o que eu mais quero dizer para o cliente é sim. Sabe por quê? Eu e a minha equipe, a gente ganha dinheiro quando a gente fala sim, não é quando eu falo não. Mas muitas das vezes, quando a gente fala não, é por um excesso de cautela, um excesso, um abundance of caution, né? Porque você não quer estar dentro de uma situação discricionária. Então, falei do visto T, falei do visto U. Para você que está perante um juiz de imigração, a minha posição é que se você tiver a possibilidade de fechar o seu caso, se houver uma mudança de governo, termination vai acabar. Isso daí é algo que durante o governo Obama existia. Trump eliminou assim que entrou no governo e, infelizmente, para mim, tá? Infelizmente, para mim,
uma sinalização de um novo governo Trump, que é um candidato forte. Hoje, Trump é um candidato forte, e eu ouso dizer que mais forte do que Biden. Se Trump volta à presidência, ele não tem nada a perder. As pessoas ficam achando que Trump só vai causar caos se ele botar a polícia na rua, como a Gestapo, vai sair prendendo todo mundo. Não vai acontecer isso. Para que isso acontecesse, teria que acontecer uma hecatombe, algo muito extremo. Mas, infelizmente, o mal gosta de usar as ferramentas que se encontram à sua disposição. Então, o que vai fazer? O que acredito que ele vai copiar do último governo? Termination vai acabar. Reabrir casos que estão em administrative closure. Tá? O que é o administrative closure? Administrative closure é quando você tem um caso perante um juiz de imigração e o juiz arquiva o seu caso, mas ele pode reabrir esse caso a qualquer momento. Se você está aqui nos Estados Unidos, trabalhando na construção, trabalhando na limpeza, você tem o seu negócio, cara, a autorização de trabalho pode custar a sua vida aqui nos Estados Unidos, vida que eu digo vida imigratória. O termination acabou aquele caso. Você não vai ter autorização de trabalho, mas em compensação, você vai ter que cometer uma nova violação imigratória para poder acabar perante um juiz de imigração. Será que vale a pena, por uma autorização de trabalho, se colocar em risco de deportação? Vamos pensar nisso. Hoje em dia, processos estão sendo aprovados sem entrevista. Processos têm sido feitos de uma forma, eu considero até bem laissez-faire, bem generosa, mas infelizmente não vai ser perfeito e não vai permitir aprovação para todo mundo. Mas se no governo atual está ruim, no novo governo, eu não tenho o poder de ler o futuro, mas eu suspeito, como alguém que advogava arduamente durante o governo Trump, e eu fui uma das primeiras a falar abertamente do que eu achava que ia acontecer no governo Trump para o imigrante. Eu estou vendo imigrante aqui feliz de falar, vou Trump. Cara, que bom que você mora num país que, independente de você ter sido ilegal aqui, como a maioria de nós, eu incluída, você hoje pode encher a boca para falar que você vai votar num presidente que pretende deportar pessoas assim como você. Eu espero que você nunca tenha que sentar perante uma família, como a gente faz, e ter que ver o que é a consequência de uma pessoa ser deportada. Um pai de família, uma pessoa trabalhadora que paga imposto e que, na maioria das vezes, merece estar aqui muito mais do que quem tem documento e de que quem nasceu aqui. É muito triste essa visão limitada, imediatista e muito da egoísta que muitos imigrantes têm. Eu realmente espero que você nunca tenha que se deparar com um familiar, com um funcionário, com uma pessoa que vai sofrer as consequências disso, tá? Então, para você que está me assistindo aqui, além desse posicionamento, né, desse projeto de lei e do que eu acho que... Gente, eu acho não é Renata Pessoa, isso aqui é Renata como advogada fazendo uma análise profissional. Agora, próxima questão. A partir do dia 1º de abril, já existe um projeto de lei que está visando aumentar as taxas dos processos imigratórios. Se você está enrolando linguiça para dar entrada no processo imigratório, para de ficar priorizando bolsa, carro, Starbucks, show de sertanejo. A questão mais importante na sua vida aqui nos Estados Unidos é o seu documento. Se você está indocumentado, não pensa que ninguém sabe onde você está, que não vai ter impacto em você, porque tudo que pode acontecer com uma pessoa indocumentada acontece quando ela está menos preparada. Então, para você que está ouvindo, que está assistindo, não é o momento de entrar em pânico, de ter crise de ansiedade. Eu não estou minimizando a situação psicológica e emocional de muitos de vocês, eu me incluo, porque é muito difícil você sentar na frente de 30, 40, 50 famílias e dizer não o dia inteiro. Eu não quero dizer para um pai que está falando que ele quer poder levar o filho dele para a família conhecer, ou que ele está 25 anos esperando para conhecer o sobrinho, ou que o pai está morrendo. É uma sensação horrível. É horrível. Bom é dizer você tem caso, bom é dizer seu caso foi aprovado, mas faz parte do jogo, faz parte das responsabilidades de um advogado que tem que prezar pela sua licença e pelo juramento que fez
com o órgão licenciador, com os fóruns americanos, eu vejo muita gente brincar com a realidade migratória e não levar a sério. Você que está esperando para dar entrada no seu processo, momento é agora. Momento é agora. Está perante corte, vai correr atrás de fazer um termination, tá? As taxas vão aumentar e sabe-se Deus se esse será o próximo. Olha, a última vez que as taxas aumentaram foi durante o governo Trump, tá? Já vai aumentar de novo e eu suspeito que aumentarão novamente. Agora, antes de finalizar o vídeo, eu quero falar a respeito de uma situação que a gente tem visto acontecer com bastante frequência para o pessoal que está com visto de estudante e que está aqui com empresa aberta e que está tentando mudança de green card para o EB3, que é o Labor Certification, ou que está tentando a mudança de green card para o EB2, National Interest Waiver, está tentando mudar, né, para um status de green card para o trabalho. Quando uma pessoa tem um visto de estudante, ela pode ser dono e acionista de uma empresa. Ela não pode ter envolvimento nas atividades diárias que levam à operação e lucratividade ou geração de receita da empresa. O que quer dizer isso? Sabem a Apple, fabricante de telefone? Se eu comprar 1000 ações da Apple e eu for ao shopping, eu não posso falar que eu quero mandar embora o gerente, porque eu sou acionista. O que o acionista pode fazer? Ele pode investir capital, participar da reunião da junta diretiva, se a classe de ações dele permitir isso, votar nas eleições ou nas questões que o board coloca para voto, coletar um lucro e that's it. Ele não pode vender telefone, ele não pode consertar telefone, ele não pode fazer propaganda. Essa é a função de um dono de empresa que tem F1. Essa é a função de um dono de empresa que tem B1, B2. A imigração tem analisado, número 1, eles têm pedido, sim, imposto de renda das empresas. Você tinha F1, você abriu uma empresa, aí você está fazendo um EB3, e aí a imigração está pedindo o imposto de renda da sua empresa, do seu nome. E aquela empresa fez dinheiro e você nunca teve nenhum funcionário registrado. Como é que essa empresa fez dinheiro? Ser dono de LLC, ser dono de corpo. Eu vejo na internet o pessoal falando, quem tem F1 tem que ser S-Corp. Isso é uma classificação tributária. Nós estamos falando do direito ou não de trabalhar. É muito diferente. Você que tem um F1, ou F2, você pode ter uma empresa sim. Você não pode ter envolvimento ativo na gestão da empresa. No seu imposto de renda, não pode ter officers compensation. Você não pode tirar um compensation porque você não tem autorização de trabalho. Você pode ter uma distribuição de quê? De lucro. Você pode ter uma distribuição de lucro. Por quê? O lucro é a sobra das atividades comerciais daquela empresa, mas não são um pagamento por salário, tá? Então, quando você fala de F1 com empresa aberta, pessoal do visto de turista abrindo empresa, como que a imigração pega essas informações? É no imposto de renda, tá? É quando vê o ZEL, a conta da empresa fazendo um ZEL para João, e aí pagamento a João, só que João está com F1, João não pode receber. Tem que haver uma distribuição de lucro. A gente já está vendo pessoas que estão buscando nosso escritório porque fizeram os processos e que estão tendo problemas em relação a isso, tá? Então, para quem está assistindo, abrir empresa com F1 é permitido. Trabalhar com o F1 não é. Mas eu ganhei cash, não é permitido. Mas eu fazia docinho, não é permitido. Você, infelizmente, não pode trabalhar se você não tiver uma autorização de trabalho. Não faz diferença se você trabalha para alguém, se você trabalha para si. Se for trabalho, o que é trabalho? É a troca de uma atividade, de um conhecimento por dinheiro, isso é trabalho. Então, antes de fazê-lo, tome cuidado, tá? Muito cuidado com as propagandas que você coloca na internet. Gente, na internet, o que tem de gente falando, estou aqui com visto de turista, estou procurando trabalho, estou aqui com visto de estudante, estou procurando trabalho. A imigração,
quando quer, catuca. Não se coloque numa situação de exposição. Eu, como advogada, não posso dizer para você que você pode trabalhar com visto de estudante. Não posso. Isso é uma violação, mais uma vez, dos juramentos que eu fiz com a minha licença. Mas eu vejo muita gente que dá vontade de falar, pelo amor de Deus, só falta você colocar uma placa e falar, vem aqui me visitar que eu estou violando o meu visto. Tá? Então, para vocês que estão chegando agora, hoje em dia a gente tem os grupos de WhatsApp e todo mundo é expert em imigração. Todo mundo quer recomendar um advogado X, todo mundo quer malhar o advogado Y. Processos imigratórios são muito mais do que um mero formulário e é muito mais do que as pessoas falam. Eu atendi uma pessoa essa semana e ela falou algo para mim que eu sei que é verdade, triste. Ela comentou comigo que ela já havia visto meus vídeos falando, não faz asilo furado, não tenta entrar em lei de 10 anos, lei de 10 anos é uma furada, é muito difícil ganhar, bababá, bababá. E aí a vizinha dela falou, não, eu entrei, já tá tudo certo. Tô com autorização de trabalho, tô com social. Pois bem, essa amiga que mostrou a autorização de trabalho social não explicou para essa pessoa que ela estava indo conversar com um consultor. Se eu pudesse ter virado consultor, eu não tinha estudado 9 anos, perdido metade dos meus cabelos, gasto uma fortuna de faculdade, todos os meus colegas advogados compartilham desse sentimento. Tá? E daí, ela foi nesse consultor que fez o caso para ela, o caso óbvio que foi negado, e agora estava lá na frente do juiz. E não ganhou a lei de 10 anos. Sabe por que não ganhou? Porque é dificílimo ganhar um processo de cancellation of removal. São 4.000 green cards. 4.000 green cards que são separados por ano para o país todo. Não quer dizer que só 4.000 pessoas vão receber naquele ano. Mas isso é para vocês verem. Se hoje houve um aumento de 3 milhões de pessoas que estão perante um juiz de imigração, você acha realmente que um juiz ou uma juíza que vê aqueles casos não se compadece das dificuldades que uma família deportada vai passar? Daqueles 3 milhões, não estão ganhando nem 10% desse número que está ganhando, gente. É uma questão matemática. E olha que eu sou péssima de matemática, hein? Péssima. Então, para você que está aí fora de status, vai buscar informação em mais de um lugar e com mais de um advogado. Lá no escritório, a gente faz uma triagem inicial gratuita do seu caso. É claro que na triagem inicial gratuita você não vai falar comigo. E nem com nenhum dos advogados inicialmente. Por quê? É uma triagem. Você não está investindo nenhum centavo. É uma possibilidade da gente determinar, antes da gente apresentar uma proposta de trabalho para vocês, que a gente tem um caso para você. Cara, não te custa nada. É um escritório de advocacia premiado. A gente foi selecionado pela Inc. Magazine como uma das empresas que mais cresce no sudoeste dos Estados Unidos, no sudeste. Que orgulho poder dizer isso de um escritório de advocacia imigratório liderado por uma brasileira que foi indocumentada como vocês, como muitos de vocês estão me assistindo. Cada vez que o escritório cresce, eu vejo a possibilidade, número 1, de empregar mais brasileiros, porque isso me orgulha, tá? E segundo, de ganhar mais caso. Para você que está me assistindo aqui, o objetivo de fazer essas lives é informar e trabalhar, é representar mais pessoas. Então, para você que está seguindo a gente aqui, falei de muita coisa, mas a questão é essencial. Estamos em fevereiro de 2024. As leis imigratórias estão mudando. Você que está aqui com o visto F1 e está buscando uma forma permanente, e o ajuste de status do EB2 está fechado, ou do EB3, se você tem nível superior, talvez você possa tentar entrar na loteria do visto H1B. Tá? A loteria do visto H1B vai abrir. Se você tiver um empregador, é um processo relativamente descomplicado, entre em contato com a gente, você tem que estar em status, mas a gente pode te ajudar. Tem uma pessoa falando aqui se eu queria que eu estivesse em Connecticut. Nossa, eu cheguei de Connecticut ontem, cheguei a 1 da manhã. Na semana que vem, se essa semana agora, a outra, onde que eu estarei? Eu vou estar atendendo em Orlando, a gente vai abrir atendimento gratuito em Orlando, é só seguir a nossa rede social,
tá? Eu vou, nos próximos 30 dias, eu vou atender em Boston, vou abrir para atendimento mais de um dia em Boston, vou estar fazendo atendimento telefônico, vou estar atendendo no nosso escritório de Orlando. Gente, o momento para a imigração é agora. As opções imigratórias estão aí. Infelizmente, não são para todos, mas se você tiver uma opção, agarra. Tem uma pessoa falando ali, quando eu vou para Filadélfia, eu já vou marcar para ir para Filadélfia e para ir para Maryland. A gente tem muitos clientes nessa região e a gente já está se preparando para fazer atendimentos aí. E para você que está seguindo a gente aqui, que tem uma sugestão de uma cidade, gente, não precisa do local. Quando eu vou para um local para fazer atendimento, o atendimento é completamente gratuito, a gente disponibiliza toda a infraestrutura, a gente só quer saber aonde tem necessidade para brasileiros que querem viver uma outra história imigratória aqui. Para quem quer o nosso contato, coisa de velho, né? www.usaforall, USA, o número 4, all.com. Tem uma pessoa pedindo Newark, eu já vou para Newark, tá? Eu vou a Lowell, sim. Eu acho que eu vou ficar uma semana em Massachusetts. O Everton tá me perguntando para Fort Myers, eu vou aí com muita frequência, mas Everton, a gente tem um escritório em Orlando, tá? Tem uma pessoa falando aqui que tem um 918 por policial, mas que precisa para entrar com uma petição por visto U. Tem que entrar em contato com a gente para a gente discutir uma certificação. Pessoal lá do Crown Meat Market, Graciane, um abraço. Muito sucesso aí no seu negócio. Em breve vou estar aí em Úlcera para te dar um abraço, comer um pão de queijo aí no seu humilde estabelecimento, mas que me dá muito orgulho saber que cada vez mais brasileiros fazem sucesso aqui nos Estados Unidos. José Antônio quer saber, depois de fazer a biometria, qual o próximo passo? Esperar. Estão me perguntando aqui se existe um visto de alma gêmea. Olha, gente, dia 14 de fevereiro está chegando. Você que está procurando o seu soulmate, por favor, vamos ajudar a advogada e procurar um soulmate que seja gringo e que tenha documento, tá? Quando eu vou estar em Massachusetts, a gente já vai postar as datas de Massachusetts, mas em março eu estarei em Massachusetts e provavelmente por uma semana fazendo atendimento em vários locais. Gente, quando eu vou, eu atendo de manhã, de tarde, de noite. Eu quero agradecer à Igreja Filadélfia, lá em Connecticut, que abriu as portas para mim. A Pink Lemon, lá em Bethel, que é uma loja, teve um evento para mulheres e eu fui lá para fazer atendimentos e falar um pouco da minha história. Eu atendi no sábado na K-Church. Enfim, eu atendi do momento que eu cheguei lá até o momento que eu saí. E, para mim, até aquelas pessoas que eu disse, infelizmente você não tem um caso, fazem com que o trabalho que a gente faça lá no escritório faça sentido, porque é um trabalho intenso, é um trabalho exaustivo. A minha equipe, que é maravilhosa. São 62 colaboradores no total. Nós somos agora 4 advogados, crescendo ainda mais, porque eu já disse que eu tenho o sonho de ser a advogada brasileira que mais ganhou casos para imigrantes brasileiros nos Estados Unidos, porque eu sei que se há 20 anos atrás eu tivesse encontrado uma Renata na minha vida, eu não teria passado por tantas dificuldades imigratórias como eu passei. O meu aqui, a Igreja Católica da Filadélfia está de portas abertas para você. Marcelo da Silva, vou em breve para ir, viu? Já vamos fechar a agenda. E, gente, quero dar uma de mãe coruja aqui. Vocês são incrivelmente carinhosos comigo, com a minha família, com os meus funcionários, com meus colaboradores, né? Que trabalhamos juntos. Ninguém trabalha para mim, trabalhamos juntos. Mas quero dar uma de mãe orgulhosa e celebrar o fato de que meu filhinho, que já é um filhão, Lucas, foi aceito para Clark University em Dubuque, Iowa. Então, se tiver imigrante brasileiro em Iowa, eu vou aí fazer atendimento, porque para uma mãe brasileira que ficou aqui indocumentada, que passou por dificuldades, como muitos de vocês, saber que hoje o meu filho vai ter uma realidade migratória, uma realidade de vida muito diferente da que eu tive, é o sonho de todas as mães e pais brasileiros que estão me assistindo aqui. Eu espero que vocês possam sentir essa alegria também, que vocês tenham uma excelente tarde. Não deixem a ansiedade e o pânico tomar conta, porque o antídoto para a ansiedade e para o medo é a ação e o planejamento.
Tenha uma excelente noite e até a próxima live.